Dizem que monstros andam entre os homens, mas poucos sabem distinguir quem é a verdadeira fera. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Hoje eu vou te levar por uma história que atravessa o tempo, do deserto em chamas das cruzadas ao coração de um império oriental devorado pela própria glória. Um homem que bebeu o sangue de algo que não era humano. E uma princesa nascida sob a sombra de um trono amaldiçoado. Dois destinos separados por séculos, mas unidos pelo mesmo fardo, o de carregar o peso do sangue e do tempo. Prepare-se para entrar em um mundo onde a fé se confunde com o pecado, onde os deuses se calam, e os monstros ainda caminham entre nós. Uma boa história para você, e um abraço. Capítulo 10. A Casa da Colina. O vento era suave naquela tarde que não pertencia a nenhum tempo. Soprava com o toque morno de uma lembrança, e movia o campo de trigo como um mar dourado que respirava. Cada haste balançava num compasso silencioso, como se o próprio mundo temesse quebrar o sossego daquele instante. O céu era puro, sem nuvens, e o sol descia em um ângulo lento, tingindo tudo com tons de mel e fogo. E entre o ouro e o silêncio, caminhava Aeda. Ele andava devagar, sentindo o farfalhar das espigas roçando as mãos e o cheiro doce da terra aquecida. O corpo se movia com a leveza de quem esqueceu o peso da espada. Por trás dele vinham vozes, o som de um riso que atravessava o vento, uma melodia tão viva que fazia o peito do homem doer. Uma mulher e uma criança. Ele não se virou de imediato, apenas parou, fechou os olhos e deixou aquele som o preencher, como se cada risada fosse uma oração. Quando enfim olhou, viu a mulher descalça entre o trigo, os cabelos negros e longos dançando como fita ao vento, e à frente dela, uma garotinha correndo, tentando capturar a luz que escapava por entre os dedos pequenos. Aeda as observava em silêncio, o coração latejando com algo que não era exatamente alegria, era um tipo de gratidão que doía. A mulher, a Eva, caminhava com uma serenidade que o fazia esquecer o mundo. E a menina, de olhos enormes e brilho nos lábios, parecia carregar em si toda a inocência que ele tentava proteger de um mundo que não perdoava os fracos. Ela correu até ele, tropeçando, e caiu rindo. A mãe se abaixou, limpando as mãos sujas de terra com carinho. Quando a menina se ergueu de novo, olhou para o pai com uma luz que o desarmou completamente. Correu até ele e se jogou nos braços abertos. Ele a segurou como quem tem medo de apertar demais e destruir algo sagrado. Pai, você é tão grande, disse ela, encostando o rosto no peito dele. Ele riu, uma risada breve, seca, como madeira se partindo. E você é tão pequena. Um dia vou ser forte como você. Forte, sim, respondeu, olhando o campo. Mas espero que nunca precise lutar. A menina sorriu, sem entender o peso das palavras. A Eva os observava de longe, o sorriso parado no meio do rosto. Sabia o que aquelas frases significavam. Havia nelas mais medo do que esperança, mais promessa do que certeza. O vento mudou, primeiro uma brisa, depois um silêncio. E de repente, as risadas morreram. Aeda ergueu o olhar. No horizonte, um som profundo cortou o ar, cornetas, gritos, o estalar distante de bandeiras. O céu começou a avermelhar. O trigo, antes dourado, tremia ao ritmo de tambores invisíveis. E então ele viu, estandartes brancos e dourados, o símbolo da cruz erguido sobre lanças, avançando como uma muralha viva. O chamado da fé. Ou, como ele sabia no fundo, o chamado da ambição dos homens que se diziam santos. Ele olhou para Eva. Não foi preciso falar. O olhar dela era firme, mas tremia nos cantos. Prometa que voltará, disse, num sussurro que o vento carregou. Prometo. Respondeu, com a voz que não soava sua. E que voltará o mesmo homem que é agora. Ele demorou a responder. O peso daquele pedido era maior do que qualquer espada que já empunhou. Farei o que for preciso. Ela entendeu o que ele não dizia, que o que for preciso é sempre o que destrói. A despedida aconteceu ao nascer do sol. Ele partiu com um manto branco pérola sobre os ombros, a espada presa na cintura, o estandarte do Vaticano tremulando entre os companheiros. O campo de trigo ainda brilhava, e o vento soprava do leste, carregando o cheiro do pão fresco e das flores. A Eva ficou parada na entrada da casa, a filha no colo, observando a figura dele se afastar até se tornar um ponto. Ele não olhou para trás, não por indiferença, mas por covardia.
Sabia que, se o fizesse, não teria forças para continuar. A guerra o engoliu como fogo sobre palha. O clangor do metal substituiu o canto dos pássaros. O cheiro de sangue abafou o perfume da terra. Aedan avançava como um homem possuído. O corpo se movia sozinho, guiado pelo instinto e pela fúria. Cada golpe que dava abria mais distância entre o homem e o pai que um dia foi. Cada grito, cada corpo no chão, o afastava do campo dourado. O nome de Deus ecoava pelas fileiras, mas ele não ouvia mais, apenas o som da lâmina cortando carne e o som da própria respiração, ofegante e seca. Mesmo assim, entre um golpe e outro, às vezes, um fragmento surgia, o riso da filha. Uma lembrança tão pequena que o feria mais do que qualquer lâmina. E era isso que o mantinha vivo. Aquilo e o medo de que, se parasse, teria de encarar o que se tornará. Dias, semanas, meses, o tempo se dissolveu na fumaça das batalhas. Quando a poeira baixou, ele já não sabia quantos havia matado, nem o que restava de sua fé. Até que um dia, ao retornar, encontrou o silêncio. A estrada para casa era coberta por cinzas. As colinas onde antes corria o vento agora eram um cemitério de fumaça. Nenhum som. Nenhum canto. O ar cheirava a ferro e carvão. Quando chegou ao topo da colina, viu o que restava do campo de trigo, um deserto cinzento, o ouro queimado até o último fio. Ao centro, as ruínas da casa. O teto desabado, as paredes devoradas pelo fogo. Ele desceu cambaleando, tropeçando em pedaços de madeira e corpos irreconhecíveis. A Eva! Chamou, a voz falhando. A Eva! O som ecoou sem resposta. O vento carregava o nome dela como zombaria. Ele andou entre as ruínas. Cada passo o enterrava mais no desespero. O chão queimava sob as botas, e o cheiro era tão forte que o fazia engasgar. Até que a viu, pequena, caída entre as cinzas. A filha. O mundo parou. Aedan caiu de joelhos, puxando o corpo leve para o colo. Os cabelos dela estavam cobertos de fuligem, os cílios presos por cinza. O rosto. Sereno. Como se dormisse. Acorde. Sussurrou, as mãos tremendo. Por favor. Nenhum som. Nenhum movimento. Ele passou a palma da mão pelo rosto da menina, mas a pele se dissolveu ao toque, virando pó. Cinzas que o vento levantou e espalhou no ar, cobrindo seus braços, o peito, o rosto. Ele tentou segurar, tentou reunir as partículas no ar, mas elas escapavam entre os dedos. Não! Sussurrou, a voz morrendo. Não! O vento aumentou, uivando entre as ruínas, levando tudo embora. O campo voltou por um instante, mas o ouro estava morto. A luz havia se apagado. O céu era uma ferida aberta. Ele gritou. Um som sem voz, um rugido que o mundo engoliu. E então o sonho se desfez. O corpo de Nemo se ergueu com um sobressalto, o suor frio escorrendo pelas têmporas. A respiração vinha pesada, irregular, e as mãos tremiam como se ainda segurassem o corpo da filha. O fogo na lareira havia se apagado há horas. A noite era silenciosa. Renji dormia ao lado, o rosto virado, roncando em intervalos curtos. Nemo passou as mãos pelo rosto, os olhos abertos no escuro. Sentia o cheiro da fumaça, o peso das cinzas que não existiam. As lágrimas escorriam sem som. O nome saiu sem que ele percebesse. A Eva. O som foi baixo, quase um soluço. Depois, outro nome. Lyra. Ele ficou ali, curvado, o corpo arqueando sob o peso da memória. Os dedos apertavam o tecido do manto como se ainda tentasse segurar o que já era pó. O luar atravessava os galhos das árvores ao redor, desenhando faixas prateadas sobre o chão. A claridade tocava o rosto dele e revelava o brilho úmido dos olhos. Do outro lado da fogueira, Lian não dormia. Estava desperta desde o primeiro movimento. Fingiu sono, os olhos semicerrados, o corpo imóvel sob o cobertor. Observava-o em silêncio, o rosto meio voltado para a luz. Viu o tremor nas mãos dele, o modo como respirava com dificuldade, o olhar perdido no vazio. Ela não disse nada. Nem se moveu. Apenas observou. Naquele instante, compreendeu algo que nenhuma palavra explicaria. O homem diante dela não era feito apenas de aço e cicatrizes. Era um cemitério de promessas. Um homem que não buscava mais redenção, apenas o esquecimento que nunca vinha. O vento soprou, atravessando as árvores e fazendo o fogo morto estremecer em brasa. Nemo abaixou a cabeça,
os ombros pesados. Nunca mais, murmurou, quase sem som. Lian fechou os olhos devagar. Fingiu dormir. Mas as palavras dele ecoaram dentro dela, suaves e terríveis. E enquanto o vento continuava seu canto pelas montanhas, ela percebeu que aquele homem, mesmo desperto, nunca deixava de sonhar com fogo. 7 dias haviam se passado desde que deixaram a cabana de Semba e 3 desde o encontro com a família nas colinas. O caminho que seguiam era um corte longo e irregular entre a terra e o mar. Durante o dia, o vento soprava do leste, trazendo consigo o gosto salgado e o cheiro de algas. À noite, soprava do oeste, seco e frio, carregando o som distante de tambores de guerra que ecoavam de algum ponto invisível do continente. Por vezes, Lian tinha a impressão de que o próprio ar se dividia em 2 mundos, um ainda humano, outro já tomado pela ruína. As horas passaram, lentas. O sol começou a mergulhar no horizonte quando o caminho de terra se abriu num campo plano, cercado por árvores de cerejeiras secas, pinheiros curvados e bambuzais agitados pelo vento. O som das folhas era suave, como o roçar de seda. O céu, tingido de vermelho e cobre, parecia prestes a engolir o mundo inteiro. E foi nesse cenário, quase imóvel, que Lian viu a casa, erguida sobre uma colina suave, cercada por um muro baixo de pedra e flores mortas que balançavam nas bordas, como pequenas chamas apagadas. O telhado, de madeira escura e úmida, refletia a luz do crepúsculo, e uma fumaça fina subia da chaminé, carregando o cheiro de chá e de algo assando no forno. Um aroma quente, reconfortante, cruel, até, de tão acolhedor depois de tantos dias de poeira e silêncio. Renji foi o primeiro a perceber, mais adiante, uma pequena figura correndo pela trilha lateral. Ei! Murmurou, apontando. Aquela não é? Lian seguiu o olhar dele. A menina que haviam encontrado 3 dias antes vinha correndo colina abaixo, gritando e rindo com a energia que só as crianças ainda tinham naquele mundo cansado. Olha, mãe! Gritou ela. É o moço rabugento, o moço das orelhas pontudas e a moça dos olhos tristes. Renji quase caiu de tanto rir. Eu gosto da minha reputação. Devia se preocupar se ela te chamasse de útil. Respondeu Nemo, sem sequer virar o rosto. A mulher apareceu atrás da filha, exausta, com o manto apertado contra os ombros. Ao ver o grupo, seus olhos brilharam com alívio e vergonha. O marido vinha logo atrás, segurando uma sacola velha, o olhar baixo. Nemo estreitou os olhos, o instinto aflorando como o de um animal farejando perigo. Não estavam indo para o sul? Disse, a voz baixa, sem reprovação, mas sem calor. Este caminho leva para o norte. O homem hesitou, baixando o olhar. Estávamos indo. Mas, ele procurou as palavras. Pensamos no que o Senhor disse. A mulher completou, olhando de relance para a filha, com um tom mais direto. Vimos que sabia o que estava fazendo. Achamos que, talvez, indo com vocês, teríamos uma chance de chegar ao norte. Dizem que o general Rengoku ainda protege civis por lá. Não sou guia. Respondeu Nemo, voltando a andar. Por favor. A mulher insistiu. Se não por nós, leve nossa filha. Houve um silêncio pesado. O vento, de repente, parou. Lian deu um passo à frente, pousando a mão no braço de Nemo. Eles só estão indo no mesmo caminho que a gente. Disse, quase num sussurro. Não precisa cuidar deles. Só, não os mande embora. O ruivo desviou o olhar, resmungando algo inaudível. Lian entendeu o gesto como um sim, e o sorriso que deu à família foi pequeno, mas sincero. A garotinha apontou para o alto da colina, empolgada. Lá! Gritou. Tem fumaça. Aposto que fazem comida. Nemo ergueu o olhar. A casa parecia comum à distância. Nada destoava, nem corvos, nem cinzas, nem cheiro de sangue. E, ainda assim, algo nele se contraiu. Não havia som de insetos. Nenhum canto de cigarra. Nenhum movimento além do vento. Vamos com calma. Disse, enfim. Nem toda casa com luz é sinal de abrigo. A mulher assentiu, apertando a mão da filha, mas o brilho em seus olhos dizia que ela escolheria a esperança mesmo que o preço fosse caro demais. Subiram o caminho de cascalho avermelhado, e Lian caminhava ao lado da menina, tentando disfarçar o cansaço. Renji fechava o grupo, atento a cada som. Você sente isso? Murmurou ele, inclinando-se para Nemo. O quê? O ar. Está parado. Ele franziu o senho.
É como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Nemo não respondeu. Apenas caminhou mais devagar. Quando chegaram à porta, ela se abriu antes mesmo que alguém tocasse. Uma mulher surgiu no batente. Vestia um kimono azul com bordas brancas, o tecido simples, mas impecavelmente limpo. O cabelo negro estava preso num coque perfeito, e seu rosto, delicado, simétrico, de uma beleza quase irreal, parecia moldado à luz do entardecer. Seus olhos, de um castanho claro quase dourado, tinham algo que misturava serenidade e poder. Ao olhá-los, todos sentiram o corpo relaxar sem perceber. Viajantes, disse ela, com voz suave. Que sorte a minha em recebê-los antes da chuva. Entrem. Vai cair uma tempestade. A voz dela era limpa, melodiosa, quase líquida. Nemo olhou o céu, não havia nuvens. Mesmo assim, algo no tom dela o fez querer acreditar. A mãe da menina fez uma reverência instintiva. A senhora é generosa. Só pedimos um abrigo por esta noite. Incomodar? Respondeu a mulher, com um gesto leve. A estrada castiga os bons corações. Entrem, todos. Lian hesitou, mas o olhar da mulher tinha uma calma que desarmava qualquer defesa. Agradecemos, senhora. Caio. Respondeu ela. Podem me chamar de Caio. O interior era quente e silencioso. As lamparinas pendiam do teto, e o fogo no braseiro central iluminava as paredes cobertas de painéis entalhados, cenas de colheitas e batalhas, todas banhadas em dourado e vermelho. Havia o cheiro de arroz cozido e chá de flores. Por um instante, todos sentiram que haviam cruzado o limiar entre o mundo real e um sonho tranquilo demais para ser verdadeiro. A menina correu até o braseiro e estendeu as mãos. Caio sorriu e se aproximou de Lian, tocando-lhe o ombro com suavidade. Está exausta. Sente-se, disse, oferecendo uma tigela. Chá de flores. Vai lhe fazer bem. Lian pegou o recipiente, ainda quente. Faz tempo que não escuto ninguém falar assim. Gentileza é o que ainda resta a quem perdeu tudo. Disse Caio. E todos aqui parecem ter perdido demais. Renji, porém, permaneceu de pé, observando. Senhora, vive sozinha aqui? Ela virou-se, o sorriso sereno demais. Quase sempre. Mas esta casa nunca está vazia. O ar ficou mais denso. Renji olhou para Nemo. O ruivo apenas encostou o cotovelo no joelho e observou o fogo, sem mover um músculo. Caio distribuiu as tigelas de chá. O vapor subia, perfumado. Lian bebeu um gole e sentiu o sabor doce e familiar, algo que lembrava as flores da primavera de sua infância. Renji não tocou na bebida. Nemo tampou a sua com a mão. Agradeço, disse ele. Mas não tenho sede. Caio arqueou uma sobrancelha. Há quem diga que recusar o primeiro gole é sinal de desconfiança. E há quem diga que confiar demais é o primeiro passo para morrer. Respondeu ele. Ela riu. Um riso leve, mas sem calor. Um homem de palavras afiadas. Faz bem em ser cauteloso. O mundo está cheio de venenos invisíveis. Por um instante, o olhar dela se prendeu ao dele, e o ar pareceu perder o som. Nemo moveu a mão, pousando-a no cabo da espada. Devagar. Lian, distraída, não percebeu. A menina ria, mostrando à mãe um dos painéis pendurados, um grupo de homens ajoelhados diante de uma mulher coroada por flores. Renji sentiu um arrepio subir-lhe a espinha. Lian, chamou, a voz baixa. Não beba mais. Ela piscou, confusa. O quê? A sopa. Disse ele. Não beba mais. Caio virou-se, sorrindo, o tom doce, mas firme. Pobre rapaz, vê demais. Vão descansar. Prepararei os quartos. Antes que Lian pudesse responder, Caio já se afastava pelo corredor, os passos leves, quase sem som. Quando voltou, trouxe cobertores e indicou os quartos. Nemo insistiu para que ficassem todos juntos. Caio tentou separá-los, uma gentileza, dizia ela, para que descansassem melhor, mas o olhar dele bastou para encerrar o assunto. O grupo se instalou num único cômodo. O vento lá fora se calou de vez. Renji, rendido pelo cansaço, foi o primeiro a adormecer, o rosto enterrado no cobertor e o pé apoiado sobre o do pai da menina. Lian dormiu pouco depois, o corpo pesado, o coração inquieto. Nemo ficou acordado. Sentado de frente para a porta, a espada ao alcance da mão. O fogo das lamparinas tremulava,
e a cada vez que o pavio se curvava, sombras se estendiam pelo chão como mãos tentando alcançá-los. O ruivo não piscava. Ouvia passos distantes, leves, compassados, andando pelo corredor. E, entre os passos, o som do vento. Ou melhor, o som da falta dele. Ali, naquela casa, o vento não entrava. A manhã chegou sem pressa. O céu do leste era uma pintura lavada em cinza e ouro, e as cigarras ainda cantavam, como se recusassem a aceitar o fim da noite. Para a maioria, o amanhecer era uma bênção, o calor do sol filtrando-se pelas janelas, o cheiro de arroz recém-cozido, o som das panelas e das risadas no quintal. Mas para Nemo, a claridade parecia um peso. A noite foi longa, e o sono, uma lembrança distante. Ele havia passado horas, ouvindo o som do vento, o som dos corredores, como se o próprio ar respirasse em segredo. A casa de Caio parecia abençoada, um refúgio que não pedia nada em troca. As tábuas rangiam sob passos leves, o aroma das flores secas se misturava ao do incenso, e os quartos eram sempre limpos, perfumados, aquecidos. Tudo era gentil, organizado com uma doçura antiga, como se cada objeto carregasse uma memória. Caio tratava cada um deles com uma calma sacerdotal. Preparava chás diferentes para cada dor, cobertores para cada insônia, e falava pouco, mas sempre na hora certa. Lian observava aquilo em silêncio. Vê-la movendo-se pela casa dava a estranha sensação de que o tempo havia parado. A mulher lembrava uma figura saída de um sonho. Seus gestos eram precisos demais, suas palavras, medidas demais. Às vezes, Lian pensava se ela realmente dormia à noite, ou se apenas desaparecia, como a névoa ao amanhecer. Mesmo assim, ali havia paz. E a paz, por menor que fosse, era um luxo que Lian já esquecera como se sentia. A família Arinaga havia voltado a sorrir. O velho Daisuke ria outra vez, a esposa Sayo cantarolava enquanto lavava tecidos, e a pequena Ina corria pelo jardim atrás de Renji, que se deixava capturar só para ouvir as gargalhadas da menina. Tudo parecia um fragmento de vida roubado de um tempo em que o império ainda não sangrava. Mas mesmo entre os sorrisos, dois olhares permaneciam despertos, Nemo e Renji. O ruivo raramente falava. Não dormia, com a espada sempre ao alcance, e quando caminhava, era como um caçador movendo-se entre sombras. Parecia ouvir sons que os outros não podiam, um passo na neve, um roçar de tecido, o bater de uma asa distante. Já o rapaz de orelhas afiadas vivia inquieto. Ouvia o vento e franzia o senho, como se o ar carregasse segredos. Havia noites em que acordava e ficava olhando o teto, tenso, até o amanhecer. Lian percebia, mas fingia não ver. A ilusão de segurança era, por si só, um consolo. Mas tudo começou a mudar na segunda noite. O céu estava sem lua. O vapor das fontes termais subia em colunas brancas, formando cortinas que se moviam lentamente entre as rochas. Lian havia se afastado do quarto. Precisava de silêncio, de algo que lavasse dela o peso dos dias. As águas eram quentes, quase doces, e o contato delas com sua pele era cruelmente gentil. Mergulhou até a cintura e, por um instante, deixou que o calor dissolvesse o corpo. Fechou os olhos. As lembranças vieram como ferro queimando. O pai no trono, o sangue no mármore, o som do selo imperial sendo quebrado. A queda. O fogo. O irmão. Respirou fundo, mas o ar do vapor era denso demais. Quis acreditar, mesmo que por um momento, que estava de volta ao lar, antes de tudo ruir. Um som de passos leves interrompeu o devaneio. Ela abriu os olhos, assustada, e viu uma sombra surgir entre a névoa. Um vulto alto, de ombros largos, cabelos úmidos de sereno. Nemo. Ele parou de repente. O olhar confuso. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. O vapor cobria quase tudo, mas as tochas ao redor tremulavam o bastante para revelar a curva de um ombro, o brilho da pele sob a água. O coração de Lian disparou. Virou o rosto, os dedos buscando o tecido que havia deixado sobre a pedra. Sai daqui! Disse, a voz mais alta do que pretendia. Nemo girou o corpo imediatamente, virando-se de costas. Eu não sabia que havia alguém aqui. A voz dele soava rouca, arranhada. Caio disse que a fonte estava vazia. O silêncio que se seguiu era pesado. O vapor sibilava entre as pedras, e Lian podia ouvir o som da respiração dele, contida, tensa. Ela cobriu o corpo com um manto, tremendo. Não de vergonha, mas porque a água quente parecia reavivar algo que preferia esquecer. As cicatrizes ardiam como brasas.
Mesmo de costas, Nemo as havia visto. Marcas finas e escuras cruzavam as costas dela, descendo como raízes. E, no ventre, as pequenas queimaduras circulares, simétricas demais para acidentes. A voz dele veio baixa, quase um sussurro que o vapor devorava. Quem fez isso com você? Lian demorou a responder. Ficou olhando a própria imagem fragmentada na água, o rosto dividido em reflexos trêmulos. Não importa mais. O silêncio caiu de novo. Mas Nemo não desviou o olhar do chão. E então falou. Foi o seu irmão. O novo imperador. Ela assentiu, devagar. Sim. Então por que ainda está viva? Perguntou ele, sem ironia, apenas dúvida. Lian respirou fundo. Por que alguém se interpôs? Uma mulher. A voz dela tremia, não de medo, mas do esforço de manter as palavras inteiras. Pele pálida. Cabelos claros. Olhos azuis como gelo. Um sorriso sem alma. Ela dizia servir a coroa, mas não servia a ninguém além de si mesma. Nemo permaneceu calado. Lian o observava pela névoa, e notou que algo nele se endureceu. O maxilar travou, o punho fechou-se lentamente. Você a conhece? Perguntou ela. Ele hesitou. Não. Respondeu rápido demais. Depois, mais baixo, mas já ouvi falar. Lian não acreditou, mas não insistiu. Ela me visitava às vezes. Continuou, a voz se tornando mais distante. Dizia querer entender o que havia na câmara secreta. Acreditava que eu sabia a localização dela, pois o meu pai me escolheu como herdeira, mas ele nunca me contou. Então ela tentava arrancar a resposta. À força. As palavras saíam quebradas, como se cada uma abrisse de novo as feridas. Meu pai dizia que o trono era uma maldição, que apenas um coração preparado para a dor poderia suportá-lo. E o seu irmão acreditava ser o escolhido. Disse Nemo, com voz grave. Lian assentiu. Shuren dizia que um império não se governa com compaixão. Que o amor do meu pai me cegava. Quando ele morreu, meu irmão tomou o trono, e eu, o cárcere. As tochas tremulavam, e a água refletia seus rostos em fragmentos de luz. Por um momento, Nemo não soube o que dizer. Lian prosseguiu, num tom quase resignado. Eu achava que me mantinham viva para me lembrar da derrota. Mas não, eles ainda precisam de algo que tenho. O que seria? Perguntou ele, com um olhar que soava mais como um pressentimento do que curiosidade. O sangue. Respondeu ela. E o selo? Ele ergueu os olhos. Ela continuou. Dizem que só o sangue puro dos descendentes do dragão pode abrir a câmara. Meu pai morreu levando o segredo do local, para impedir que caísse em mãos erradas. O vento soprou, fraco, mas o suficiente para fazer o vapor se mover. Nemo olhou para ela, e, por um instante, viu não a princesa caída, mas o eco de algo maior. O sangue de reis. O peso de eras. Então é por isso que você procura o seu tio. Disse. Sim. Ele é o último que pode me ajudar a provar que o trono de Shuren é uma mentira. Nemo ficou imóvel por um tempo. Depois, falou baixo. O peso que você carrega não é pequeno. Lian esboçou um sorriso cansado. Já foi mais pesado. Disse. O corpo se acostuma à dor. Até o coração esquecer o motivo. Ele a olhou por um breve instante, olhos semicerrados. O coração nunca esquece. Respondeu. Só aprende a ficar quieto. O silêncio voltou, e dessa vez, foi um silêncio diferente. Havia algo de compreensível, quase íntimo, na dor dos dois. Lian o observou em meio à névoa. As cicatrizes dele, o olhar cansado, a voz contida, tudo nele parecia ferido de um modo que ela entendia. Por um segundo, pensou em dizer algo. Mas não disse. Nemo se ergueu. A espada brilhou por um instante ao lado do corpo. Vista-se. Disse, num tom que soava mais protetor do que seco. O vento muda quando há olhos observando. E então se afastou, desaparecendo entre as colunas de vapor. Lian ficou sozinha. A água a envolvia como um manto quente, mas dentro dela o frio voltava. O tipo de frio que nem o fogo nem o trono seriam capazes de apagar. Ela ergueu o olhar para o céu, onde as estrelas se escondiam por trás da névoa, e pensou no que o mundo se tornará, uma terra que engolia reis e deuses, e onde até o sangue mais puro era apenas mais uma chave para abrir as portas do inferno. O vapor das fontes ainda cobria os jardins quando Lian deixou a água.
O corpo, quente e leve, parecia flutuar dentro do kimono que Caio lhe deu, seda vermelha, perfumada, macia ao toque. Por um instante, pensou que nunca mais sentiria conforto assim. A lua, escondida atrás das nuvens, lançava apenas um brilho pálido sobre a casa. Tudo estava quieto demais. Atravessou o pátio em silêncio, o som dos próprios passos abafado pela madeira úmida. Foi então que ouviu um sussurro. Senhora Lian. A voz veio fraca, do outro lado do corredor. Era Saio, o rosto pálido, o olhar assustado. Atrás dela, Ina se escondia, segurando um pequeno boneco de pano contra o peito. O que foi? Perguntou Lian, surpresa. A mulher deu um passo à frente, nervosa. O meu marido. Ele saiu há 1 hora. Disse que iria até as termas. Ela engoliu em seco. Mas não voltou. Lian franziu o senho. Eu estava lá. Respondeu. Não vi ninguém. O silêncio que se seguiu foi estranho. Ina ergueu o olhar, os olhos marejados. Tia, você acha que o papai se perdeu? Lian hesitou. Quis dizer que sim, que talvez o homem tivesse se atrasado, que logo voltaria. Mas algo no tom da noite a fez parar. A brisa era fria demais. O ar, pesado demais. Pode ser que tenha ido até o rio. Disse, enfim, tentando soar firme. Amanhã de manhã, nós o procuraremos. Saio assentiu, apertando a filha contra o corpo. Madame Caio disse que ele voltaria logo, murmurou, como quem tenta acreditar. Lian sentiu algo naquelas palavras. Um leve desconforto. Onde ela está? Na cozinha, preparando o chá da noite. Respondeu a mulher. Disse que o chá ajuda a dormir sem sonhos. Lian agradeceu e seguiu pelo corredor. Ao passar pela cozinha, viu a luz da lamparina acesa. Caio estava de costas, mexendo algo em uma tigela de cerâmica, o cabelo preso com perfeição. O som do líquido girando era ritmado, hipnótico. Ela se virou quando Lian entrou. Ainda acordada, minha querida? Perguntou, com aquele mesmo sorriso suave. A água quente relaxa o corpo, mas desperta a mente. Venha, beba isto. Vai ajudá-la a descansar. Lian hesitou por um segundo. O cheiro era doce, levemente amargo no fundo, como flor e metal ao mesmo tempo. Obrigada. Respondeu, pegando a tigela. Caio a observou beber o primeiro gole. É bom saber que confia em mim. Disse, com voz mansa. Poucos ainda sabem o valor da hospitalidade. Lian sorriu, devolvendo a tigela. Depois de tantos dias de estrada, a sua casa parece um milagre. A mulher inclinou a cabeça. Milagres sempre cobram um preço. Murmurou, como se falasse consigo mesma. Mas o tom era doce, quase maternal. Lian não percebeu o peso da frase. Apenas sorriu, cansada, e se despediu. No caminho para o quarto, o corpo começou a pesar. Primeiro, os braços, um cansaço doce, como se as veias tivessem se enchido de mel. Depois, as pernas. O corredor parecia mais longo. O som do vento, distante, abafado. Cada passo era um mergulho lento no sono. Quando chegou ao quarto, mal conseguiu tirar o kimono. Deitou-se sobre a cama, e o lençol cheirava a flores e fumaça. A última coisa que pensou antes de fechar os olhos foi que o mundo, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Mas a paz não dura. A primeira coisa que sentiu foi o som. Não o entendeu, não era um som que o cérebro reconhece de imediato. Um ruído agudo, distante, cortando o ar como ferro batendo em ferro. Depois, vieram os gritos. Abafados, deformados pela névoa do sono e pela substância que ainda circulava em suas veias. Ela tentou abrir os olhos. O mundo girava. Renji. Era a voz de Renji. Lian. Ele gritava. Acorda! Acorda! O rosto dele surgiu embaçado à frente, as mãos tremendo enquanto a sacudia pelos ombros. Ela tentou falar, mas a língua parecia de pedra. Um gosto metálico invadiu a boca, ferro, doce e frio. Renji, o que está? Murmurou, sem conseguir terminar. Ele deu um tapa leve no rosto dela. Escuta! Gritou. Ela comeu eles. Ela comeu a família. Os olhos de Lian se arregalaram, mas o corpo não respondia. A cabeça rodava, o coração disparava como se quisesse fugir do peito. O quê? Caio. Renji ofegava, os olhos marejados.
Ela os devorou. Ele foi o primeiro. O pai da menina. E Nemo, a voz dele falhou, Nemo está lutando com ela. Do lado de fora do quarto, o som de metal contra metal explodiu, um impacto seco, brutal, seguido de algo quebrando. Um rugido baixo ecoou pela casa. Não era humano. Lian tentou se levantar. As pernas falharam. O corpo pesado, como se estivesse submersa em areia. A visão tremia, o corredor diante dela parecia distorcido, os contornos se dissolvendo em manchas de luz. Renji a segurou. Fica comigo. Disse, ofegante. Fica comigo, Lian. O som do vento havia sumido. Tudo que restava era o choque das lâminas, o estalar de madeira quebrando, e um grito distante. Um grito que começou como humano, mas terminou como o canto de um animal sendo caçado. Lian cambaleou até a porta. As mãos tremiam. Quando a abriu, o corredor estava coberto de sombras e de algo mais. Manchas escuras marcavam o chão. Partes de tecidos, roupas, talvez. Um pedaço do brinquedo de Ina. E, no fim do corredor, junto à parede, algo indistinto, uma forma pequena, imóvel. Ela quis olhar, mas não teve coragem. E o som da luta continuava, golpes, choque, respiração pesada. Renji puxou o braço dela. Temos que sair daqui. Agora. Ela ainda estava tonta, mas o medo começou a atravessar o torpor. E, quando tentou dar o primeiro passo, algo dentro da casa gemeu. E no instante seguinte, o silêncio. Um silêncio que não era paz, era o fôlego contido do que ainda estava vivo. Lian, apoiada em Renji, olhou para o corredor destruído. As lamparinas tremulavam, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ela respirou com dificuldade, tentando manter os olhos abertos. O corredor parecia outro mundo. Lian mal conseguia distinguir o que era sombra e o que era sangue. O chão estava coberto por destroços, madeira quebrada, pedaços de parede, e manchas escuras que grudavam nas solas dos pés. O ar era quente, pesado, espesso como vapor de ferro. A luz das lamparinas piscava, lançando reflexos vermelhos nas superfícies rachadas. Renji a segurava pelo braço, conduzindo-a com pressa. O corpo de Lian ainda estava lento, a cabeça latejando em ondas que faziam o mundo se mover como água. O gosto metálico na boca voltará, e o ar tinha um cheiro agridoce, como flor queimada. Vamos, disse ele, quase puxando-a. Temos que sair daqui. Ela tropeçou em algo. Olhou para baixo. Por um instante, pensou ser um pedaço de pano, mas então percebeu o formato. Um fragmento pequeno, redondo, a curva de um rosto, a pele pálida e manchada. Ela recuou, sufocando um grito. Renji desviou o olhar e apertou mais o passo. Não olha. Disse, firme. Só anda. O som que vinha da sala principal era ensurdecedor. Estalos, pancadas, um rosnado baixo que lembrava o som de pedras se chocando debaixo d'água. A casa tremia. Renji. A voz de Lian saiu rouca, trêmula. O Nemo. O quê? Ele está lá. Gritou. Temos que ajudá-lo. Ele se virou bruscamente, os olhos arregalados. Ajudar? Você enlouqueceu? Ele está lutando com aquilo. Você acha que vai fazer o quê? Jogar uma tigela nela? Ele está sozinho. E quer ficar? Rebateu Renji, furioso. Nós só vamos atrapalhar. O som de algo cortando o ar interrompeu os dois. Um assobio, rápido, agudo, impossível de localizar. Logo depois, o chão tremeu, e uma onda de calor atravessou o corredor. Lian cambaleou, quase caindo. A cabeça girava, o ar parecia vibrar. E então veio o baque. Uma parede inteira desabou atrás deles, espalhando fumaça e lascas de madeira. Renji puxou Lian para trás, protegendo-a com o corpo. Da nuvem de pó e cinzas, uma figura se ergueu. Nemo. Ele cambaleava, o corpo coberto de sangue, parte dele próprio, parte de algo que não era humano. As roupas rasgadas revelavam cortes abertos, mas o sangue nela já secava, como se a carne se fechasse sozinha. O olhar dele estava vazio, frio. Atrás dele, algo se moveu. No início, era apenas um som, o estalar de juntas, o deslizar úmido de algo que não devia existir. Então, o vulto emergiu da fumaça, e o mundo pareceu parar. Era Caio. Ou o que restava dela. A forma ainda era humana na superfície,
mas distorcida, quebrada. A pele havia se partido em faixas translúcidas, como vidro úmido, deixando ver sob ela uma estrutura viva, pulsante. A boca, antes graciosa, agora se abria em fendas múltiplas, largas demais, cheias de fileiras finas como garras. 4 olhos, 2 onde deviam estar, 2 logo acima, menores, escuros, vibrando com cada movimento. A cada passo, o som era de algo rachando por dentro. E quando ela se moveu, o ar chiou. Renji recuou um passo. O som de algo cortando o ar explodiu de novo. Um chicote, fino, quase invisível, passou a poucos metros de onde estavam, atravessando uma viga de madeira como se fosse seda. O impacto partiu a parede ao meio, espalhando fagulhas e poeira. Ela está reagindo ao som, murmurou, baixo. E ao calor. Lian olhou para ele, confusa. Como assim? Ela sente as vibrações, não vê. Respondeu, observando-a com os olhos arregalados. Se a gente correr, ela nos sente. O som de algo cortando o ar explodiu de novo. Nemo se moveu no mesmo instante. O som metálico da espada ecoou, seco, firme. Ele desviou o golpe com um giro, o corpo abaixando, e o chicote passou sobre sua cabeça, cortando uma mecha do cabelo. Outro golpe veio, e outro. Cada estalo deixava marcas nas colunas, rachaduras no chão. Lian e Renji se esconderam atrás do que restava de uma parede. O chão tremia a cada impacto, as faíscas iluminando a fumaça como relâmpagos. Caio se movia de forma antinatural, curvas bruscas, espasmos precisos. Os membros se torciam como lâminas, e o corpo dela parecia dobrar e se recompor em intervalos impossíveis. A carapaça reluzia sob a luz trêmula, transparente, viva. Nemo contra-atacou. A lâmina dele riscou o ar num arco rápido, atingindo o ombro da criatura. O som foi o de vidro rachando. Um jorro escuro e espesso escorreu pelo chão, mas ela não gritou, apenas recuou, emitindo um som baixo, vibrante, como o rugido distante de um animal marinho. Renji, sussurrou Lian. Ela é. Ele não respondeu. O chicote veio de novo, 2, 3 ao mesmo tempo. Nemo cruzou os braços, bloqueando o impacto com a lâmina. O som do metal raspando contra o ar ecoou como trovão. A madeira atrás dele estourou, o teto rachou, o fogo das lamparinas se espalhou. E mesmo assim, ele não recuou. Lian o observava, o coração acelerado. O corpo dele se movia como de alguém que já conhecia a dor e o perigo com intimidade, não lutava por raiva, mas por necessidade. Cada golpe que recebia se tornava um aprendizado, cada ferimento uma lembrança. Caio se movia mais rápido agora, com as pernas finas e alongadas rasgando o chão. Os chicotes atingiam o ar como trovões, e o som fazia o peito vibrar. Ela está ficando mais forte, murmurou Renji. Nemo girou a espada e a cravou no chão, criando um arco de faíscas. O impacto desviou os ataques, mas o chão desabou parcialmente sob os dois. Lian sentiu o ar sugar o fôlego do corpo. O som dos golpes, do ferro, das paredes caindo, tudo se misturava ao coração dela, acelerado demais. Temos que sair daqui, disse Renji, puxando-a. Não, respondeu ela, a voz firme, mesmo tremendo. Não vou deixá-lo. Ele olhou para ela, incrédulo. Você não entende. Isso não é uma luta que podemos ficar olhando. Ela o encarou. Ele ficou para nos proteger. Eu não vou virar as costas. Renji mordeu o lábio, desesperado. Atrás deles, a luz ficou mais forte, uma explosão seca, o som do ferro se partindo, e, em seguida, silêncio. O pó subiu, o fogo tremulou. Entre os destroços, as duas silhuetas ainda estavam de pé. Nemo, com a espada apoiada no chão, o corpo coberto de sangue que evaporava em fumaça escura, e Caio, à frente dele, ereta, imóvel, os 4 olhos brilhando no escuro. Ela se moveu outra vez, lenta, quebrada, mas com a precisão de um caçador que mede a respiração da presa antes do salto. O som de suas juntas estalando ecoou como o ranger de ossos antigos. Lian sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Renji, ao lado dela, fechou a mão sobre o punho do arco, mas sabia que era inútil. Naquela casa, naquela noite, havia apenas 2 monstros. E apenas um deles poderia sobreviver. O ar já não parecia ar. Era denso demais, quente demais. Cheirava a ferro e carne queimada, a madeira encharcada de sangue. O fogo iluminava em tons alaranjados,
e as sombras se moviam como se também estivessem vivas. O teto cedia, o chão tremia. No centro de tudo, Nemo e Caio se encaravam. Ele estava ofegante, os ombros arqueados, a espada apoiada no chão. O corpo, um mapa de feridas abertas, cortes profundos nas costas, no peito, na coxa. O sangue escorria misturado à fuligem. Sua armadura, outrora negra e imponente, agora era um amontoado de ferro retorcido e couro queimado. Mesmo assim, ele não caía. Caio o observava com os 4 olhos pulsando em luz opaca. A carne em seu rosto vibrava em ondas, tentando se recompor. Cada movimento dela deixava um rastro de vapor, e as juntas dos braços estalavam como vidro trincando. Por um instante, o lugar inteiro ficou em silêncio. Então, ela avançou. O som veio primeiro, um assobio agudo, cortante. Depois o impacto. O chicote atravessou o ar, acertando o chão a poucos centímetros do pé de Nemo e estourando o piso como uma explosão. Fragmentos de pedra voaram. Ele girou o corpo, desviando do segundo golpe, e usou o terceiro para contra-atacar. A espada subiu em arco, riscando a luz do fogo, atingindo o flanco da criatura. A lâmina bateu na carapaça translúcida com um som seco, metálico. Não atravessou. Nemo recuou um passo, os olhos semicerrados. Respirava fundo, tentando decifrar o padrão dos ataques dela. Maldita, murmurou entre os dentes. Mais um golpe. Mais rápido. Ele bloqueou com o antebraço, o impacto rasgou o ferro e o couro do protetor, atravessando até a carne. O sangue voou, mas Nemo não recuou. Um segundo golpe veio, atingindo o ombro. O som foi o de ossos cedendo. Renji observava da lateral, o corpo tenso, as mãos tremendo. Ele via a força de Nemo diminuir a cada golpe, o corpo resistindo mais por hábito do que por vontade. Lian, ajoelhada ao lado, respirava com dificuldade, os olhos fixos na luta. Ele está perdendo, murmurou ela. Renji olhou em volta, desesperado. A casa destruída, o eco dos golpes, o fogo refletindo nos destroços. E então ele percebeu algo. A criatura sempre atacava depois de um som. Sempre reagia. Os olhos dele se arregalaram. Barulho, sussurrou. Ela caça pelo som. Soltou Lian e se levantou. Nemo! Gritou, alto o suficiente para que ecoasse entre as paredes. Faz barulho. O ruivo olhou de relance, confuso. Renji agarrou uma panela caída e começou a bater nela com uma faca, produzindo um som metálico alto, intercalado com insultos e gritos. Ei, feiosa! É aqui! Aqui! Os 4 olhos de Caio giraram ao mesmo tempo, focando no som. Acho que foi uma péssima ideia, murmurou Renji dando alguns passos para trás. Ela avançou, cortando o ar como um trovão. Não! Gritou Lian. Mas antes que o chicote a alcançasse, Nemo se moveu. O corpo dele atravessou o caminho como uma parede viva. O impacto foi brutal, o som seco do corte rasgando carne e ossos ecoou pelo salão. O corpo dele foi lançado para trás, batendo contra a parede. Por um instante, ficou imóvel. Depois, ele tossiu sangue. Idiota, murmurou, entre dentes, o sorriso torcido. Da próxima vez, pensa 2 vezes antes de me ajudar. Renji ficou paralisado, com a panela tremendo nas mãos. Você me salvou. Cala a boca, respondeu Nemo, empunhando a espada outra vez. E sai daqui. Agora. Ele se ergueu, cambaleando, e girou o punho, limpando o sangue da lâmina. O brilho do fogo refletiu na espada, uma luz branca, quase viva. Ele deu um passo à frente, a respiração profunda e compassada, os olhos fixos na criatura. Agora, ele conhecia o ritmo dela. O som, o tempo, o intervalo entre os estalos. Caio atacou de novo. Nemo girou o corpo, desviando por baixo, e cravou a espada em seu flanco, entre 2 placas da carapaça. O golpe foi certeiro. Um som baixo, de carne cedendo, ecoou. A criatura se contorceu, emitindo um grito abafado, vibrante. Ele girou a lâmina, rasgando mais. Um jorro escuro saiu, evaporando antes mesmo de tocar o chão. Caio cambaleou, os membros se movendo em espasmos. Ainda tentou atacar, mas Nemo já estava sobre ela. Avançou, cortando os chicotes que vinham. 1, 2, 3. Então, em um último movimento, ele saltou. A espada desceu num arco pesado, atingindo a base do crânio.
O impacto reverberou. Caio perdeu o equilíbrio, o corpo colidindo contra uma parede de pedra, que rachou com choque. Por um instante, silêncio. Depois, o som úmido de algo se desfazendo. A criatura se arrastava, os membros tremendo, tentando alcançar algo que não existia mais. A carne pulsava, dissolvendo-se em vapores escuros. Nemo caminhou até ela, ofegante, o corpo arqueado, a espada arrastando no chão. A lâmina começou a brilhar, o metal esquentava, deformando. Ele levantou o braço. Um golpe. Seco. Rápido. O corpo de Caio se partiu. A massa escura borbulhou e evaporou, espalhando um cheiro químico que fazia arder os olhos. Em segundos, não restava nada. Renji ainda estava parado, imóvel. O peito subia e descia rápido, e o rosto dele estava branco como cera. Ela sumiu, disse, quase em transe. Nemo olhou para ele, balançando a cabeça. Não. Apenas voltou para algum lugar pior. Ele cuspiu sangue. Essas coisas nunca somem. Ele limpou o sangue da espada em um giro da lâmina, respirando fundo. O som do fogo preenchia o vazio. E assim, chegamos ao fim desse capítulo. Mas lembre-se, a história está longe do fim. Se você quer descobrir o que vem depois, se inscreve aqui no canal Locra, ativa o sininho e deixa o like. É isso que mantém essa jornada viva e faz o sangue da história continuar correndo. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Até a próxima!